Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como título, Como Vencer a Solidão. E nós vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13, e vamos ler os versículos 5 e 6, que diz assim: Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-se com o que tendes, porque ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. De modo que com plena confiança digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que me fará o homem? Meu irmão e minha irmã, você sabe o que é solidão? É uma ansiedade que permanece com você o tempo todo, te sufocando na calada da noite. É uma dor que o faz estremecer quando se lembra de fatos passados. É algo que tira a energia e o entusiasmo. Então, como lidar com a solidão? Davi entendia profundamente o que era solidão. Há muitos salmos que revelam esse sentimento. Quer humilhado, quer exaltado, ele enfrentava solidão. Podemos lembrar também a solidão do profeta Jeremias. O livro de Lamentações foi escrito quando Jeremias observava a sua amada cidade de Jerusalém se incendiar diante dos seus olhos. Ele assistiu à devastação do seu povo e ao aniquilamento da sua cultura e herança. O profeta pregava tudo isso, mas ninguém lhe dava ouvidos. O apóstolo Paulo, por exemplo, sentia profunda solidão. A sua última carta é 2 Timóteo, onde no fim da sua vida, coroada por conquistas, fala do sofrimento da sua solidão. Paulo foi um homem que dedicou a vida a tantas igrejas e ficou sozinho. Ele é o servo de Deus solitário. Pode-se realizar muito, abençoar muitos, mudar o mundo de forma estrondosa e ainda sentir o frio da solidão. Nisso, pelo menos, você não está sozinho. Sentir solidão não é pecado, mas pecamos quando começamos a nos entregar a ela e a ignorar a palavra de Deus sobre como combatê-la. Pecamos quando deixamos que a solidão nos possua e destrua a nossa vida. Mas não precisamos cair neste pecado. A Bíblia nos oferece uma saída. Nós vamos aprender como nos libertar da solidão. Em primeiro lugar, vamos reconhecer que a solidão é real. E por isso, a primeira coisa a fazer é você ser sincero em relação aos seus sentimentos. A solidão é real e dolorosa. De maneira alguma é reflexo de fraqueza do cristão ou de membro da sociedade. Eu sei que você já se deparou com isso antes, mas nós precisamos de um incentivo para que possamos enfrentar os nossos conflitos, sejam eles quais forem, sem negá-los. A solidão não surge necessariamente por algo que você ou alguém fez, nem por falta de nada. Acontece porque você é um ser humano e nós, seres humanos, sentimos solidão em alguma época da vida. Aceite isso como parte da experiência humana. Só assim você será capaz de lidar com ela como Deus deseja. Em segundo lugar, aceite a provisão de Deus para a sua solidão. Precisamos lembrar que somente Deus pode resolver o nosso problema de forma definitiva, até mesmo a solidão. Quando um objeto apresenta defeito, consultamos o fabricante, não é? Deus é o fabricante dos seres humanos. Ele nos criou com certos atributos. Um deles é termos um vazio, que só pode ser por ele preenchido. As pessoas não podem preenchê-lo, embora
ele nos tenha feito, de modo a necessitar delas também. O dinheiro e as coisas materiais não podem preencher o nosso vazio. Nada neste mundo nos satisfará definitivamente, a não ser conhecer aquele que nos criou. Portanto, a solidão humana mais básica é a que provém da separação de Deus. Só há um remédio para ela. A pessoa que não tem a força interior do servo de Deus vai acabar sucumbindo ao estresse, à luta e aos conflitos. Faltará o recurso mais básico para lidar com o problema mais simples. Mas se a pessoa conhece Deus, se você, por exemplo, está ligado a alguém que veio ao mundo, morreu na cruz e sentiu a solidão suprema para que você não tivesse que passar por isso. E você sabe como é isso? Ouça o clamor de Jesus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 27, 46, que diz: meu Deus, por que me abandonastes? Naquele momento, Jesus levava sobre os seus ombros, feridos e ensanguentados, os pecados de toda a humanidade. Se não fosse isso, você, por seu pecado e sua rebeldia, teria sido afastado da presença de Deus para sempre. Enquanto Jesus, por sua perfeição, desfrutaria comunhão perfeita. Em vez disso, ele deixou a sua comunhão perfeita por você e por mim, por toda a humanidade. Ele pagou as nossas dívidas. Agora andamos na luz. Podemos conhecer Deus intimamente como filhos amados. É possível encontrar liberdade da solidão no calor do amor de Cristo, mas para isso devemos reconhecer o seu senhorio, para que ele faça morada em nós. Ele preenche o nosso vazio e começamos a conhecer a paz e a plenitude. O Espírito de Deus resplandece em nosso coração, exatamente onde deve estar e como Deus planejou. Pode haver momentos de desligamento e solidão, mas a sua pior manifestação não mais nos ameaçará. É importante reconhecer esse ponto. Se você conhece Jesus, toda a esperança e alegria são possíveis. Podem ocorrer milagres. Os tesouros do céu estão abertos para você. A comunhão dos santos está à sua disposição para lhe suprir a necessidade do companheirismo. Acima de tudo, o Espírito de Deus em seu coração pode se identificar com tudo o que você vivencia. O objetivo dele não é apontar o dedo e acusá-lo, mas te animar, consolar e indicar com mansidão o melhor caminho. Em terceiro lugar, permita que a palavra de Deus lhe preencha a mente e o coração. Agora que você reconheceu os seus sentimentos e abraçou a fé, pode mergulhar na palavra de Deus. Deixe a palavra transbordar na sua mente e no seu coração. A voz de Deus fala muito clara aos solitários e você encontrará consolo na palavra de Deus, independentemente dos seus conflitos, independentemente da época e do lugar onde você viva. A palavra de Deus irá te tranquilizar e lhe dará alento. Nas horas de solidão, tente ler os seguintes versículos. Salmo 27, versículo 10. E também a palavra que nós lemos aqui no início, que foi Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Aqui o Salmo 27, no versículo 10, diz assim: se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Então, você não está sozinho. Você tem quem te acolha.
Ative o seu círculo de amizades cristãs. É a quarta posição que você deve assumir. Você deve correr para a comunhão de outros cristãos, pois existe a promessa. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. A solidão é uma opção. Deus lhe ofereceu tudo o que você precisa. Deus nos deu seu Filho amado, Jesus Cristo. Deus nos deu a sua palavra. E depois nos concedeu o precioso presente, que são os nossos irmãos em Cristo. Foi por isso que Deus planejou a igreja. Somos incompletos sem a unidade dos cristãos, que servem uns aos outros. Participe dos trabalhos da igreja e com certeza você terá novos relacionamentos. Veja o que diz a palavra de Deus sobre as virtudes do companheirismo. Isso nós podemos encontrar, sabe aonde? Em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 12, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Sozinhos, irmãos e irmãs, somos muito limitados. Juntos, podemos criar movimentos que mudam a história do mundo. O desejo de Deus é que você seja parte de um organismo vivo e dinâmico, maior que você mesmo. Jesus, ele foi em busca dos desgarrados. Falou em deixar as 99 ovelhas sozinhas para procurar aquela que se perdeu do rebanho. Por isso, nós temos um ministério importante de trazer aqueles que estão separados e afastados do reino de Deus. A nossa esperança não está nas nuvens, no sol, nem no firmamento, mas em Jesus Cristo, o Senhor do universo, que habita em nós. É por isso que as circunstâncias não nos limitam, nem nos assustam. Jesus jamais falha e nunca partirá. Sempre será maior do que as nossas necessidades. E eu te pergunto, você consegue encontrar Deus no labirinto da solidão e dos sentimentos confusos? Consegue entender que Ele pode estar preparando para você uma nova vida e novas esperanças? Ele jamais o deixará nem o abandonará. Então, no dia de hoje, estenda a mão e segure a dele e descubra o que significa verdadeiramente derrotar o gigante da solidão. Você crê nisso? Então nós vamos agora orar e clamar a Deus para que nada, absolutamente nada, interfira na nossa mente e que nós possamos lembrar que o Senhor não nos deixará, jamais nos abandonará. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos, porque não estamos sozinhos. O Senhor está conosco e é a tua palavra que nos garante que o Senhor não nos deixará, jamais nos abandonará. E nesse dia de hoje, Pai, todo sentimento, Pai, de solidão, todo sentimento, Pai, de depressão que estiver na vida dessa pessoa, que o Senhor venha repreender agora, na autoridade do nome de Jesus. E neste dia, como ministra da palavra de Deus, eu profetizo toda a sorte de bênção nas regiões celestiais para aquele que está nos acompanhando agora, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.
Eu convido você, meu irmão, a minha irmã, a nos acompanhar no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo, ou então pela página do Facebook Igreja Poder de Cristo. E o nosso telefone para atendimento ou para mensagem é o seguinte: 0 operadora 11 9 4229 5533. Repetindo, 0 operadora 11 9 4229 5533. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.